Bora, vamos lá. 7 de julho hoje, 2021. Vamos falar um pouco sobre matemática fundamental do poker. Hoje a gente vai tratar sobre pot odds, alts e equidade. Você já deve ter ouvido falar disso, né, Rafa? A gente vai se aprofundar um pouco mais aí, beleza? Sim, sim. Então, qualquer dúvida que você tiver aí, pode me interromper, que tá meio que uma aula particular hoje aí, né? Beleza. Bom, começando pelos alts. Alts, na verdade, do inglês é fora, né? São as cartas que estão fora do baralho. Ou seja, o que, que é esse fora? É que é as cartas que não estão na nossa mão e nem estão na mesa. Então o baralho tem 52 cartas. A gente tem duas na nossa mão, certo? Essas não consideram como alts, que são a carta que a gente já tem. Quando bate o flop, tem mais três cartas na mesa. Então essas três cartas também não são alts. São alts Uhum. seriam as 52 menos essas 5 cartas, são 47 alts no total, né? Claro que tem as Uhum. cartas que já estão na mão dos outros jogadores, mas isso a gente não considera, que a gente não sabe que carta que os caras têm. A gente vai ter uma estatística mais geral, assim, né? Uhum. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente exercitar isso, certo? Então, imagina Certo. que a gente recebe lá um Wise 10 off, certo? Como tá vendo aí, Uhum. beleza? Beleza. E no flop vem 7, 8, 9 e o Rainbow. O Rainbow é que não tem flush draw, né? Então é cada uma de uma cor. Rainbow, arco-íris, cada uma de uma cor. Uhum. E aí, quais são as cartas, né, que melhoram a nossa mão, né? Uhum. As cartas que estão fora que melhoram a nossa mão. Isso são alts. As cartas que vão melhorar a nossa mão. Então nós temos ali quatro valetes, né? Que a gente tá duas pontas, né? Ou Sim. Open-Ended Street Draw, em inglês. Se você vê uma escrito em algum material que você estiver estudando, escrito OESD, significa Open-Ended Street Draw, que é, aqui no Brasil a gente chama de duas pontas, né? Em português é duas Uhum. pontas. Então, você tem uma carta para uma ponta, outra carta para outra ponta, para você fazer a sequência. Nesse Certo. caso seria qualquer valete, qualquer 6 nos daria uma sequência maior até o valete, né? 7, 8, 9, 10 valete, uma sequência menor com 6. Então, de valete 6 são 8. E qualquer as nos dá um top pair, que também, claro, não vou entrar no detalhe aqui, que não é o foco dessa aula de textura de board, etc. Mas o foco é se aprofundar nessa questão matemática. Então, qualquer as nos daria um top pair. Como tem um na nossa mão, sobram 3 ases, quer dizer, que ao todo nós temos 11 outs, né? E Beleza. vale a pena lembrar que tem alguns outs, que nem se a gente acerta um 10, né? A gente vai ter um top pair com 10, certo? Certo. Só que esse 10 pode ser uma carta ruim, uma scary card, né? Que pode ser que nos ajude de alguma forma, né? Mas pode Uhum. ser que ajude ainda mais o range do adversário. Então, se ele tem um valete lá, ele já seguiu com uma carta. O valete dama seguiu ainda mais pra cima, certo? Então, Certo. são altos ruins. Ficou claro o que, que são altos aí? Como eu Sim. dei esse exemplo com duas pontas, mas, por exemplo, quando a gente tem um overcard, né? Então, o flop tem rei, vala 5 e a gente tem esse Ás de 10 aí, um exemplo. A gente vai ter uma overcard, que são três cartas, só que nesse rei vala seria mais a broca, o gut shot que seria, né? Então seria mais três cartas da dama, né? Sim. E que nos daria sequência, e mais o top pair com Ás. Não, quatro cartas da dama, na verdade, três cartas do Ás, seriam sete outs, né? Sete altos, certo. Sete outs. Quando a gente tem um flush draw, né? É, imagina que o nosso Ás e 10 aí, ele é em ouro, certo? Eu não fiz vários Uhum. exemplos, senão ia ficar horas só montando, montando exemplo, É. né?
Sim. Isso é bom a gente exercitar aqui, mas você vai ver que vai entrar no automático, vai entrar isso no seu sinestésico. Você vai bater o olho e já vai saber exatamente calcular quantos altos você tem, quando você não tem a mão pronta. Então, flush draw é quando você tem, você já sabe disso, né? Quando a gente tem duas, sei lá, a gente tem 2 ouros na mão e tem 2 ouros no flop. Existem 13 cartas de cada naipe, né? Que daí totalizam 52 cartas. Então 13 menos 2 da nossa mão e menos 2 do flop, sobram 9. Então são 9 outs para flush draw, né? Certo. Quando a gente tem backdoor é um pré-draw, eu diria assim, né? Backdoor seria a porta de saída, seria uma saída que a gente tem. São cartas que vão nos dar um draw futuro, né? Então, digamos que se o nosso asa aqui fosse de espada, nesse exemplo, nós teríamos um backdoor flush, certo? Então, nós teríamos 10 cartas, na verdade, né? 10 espadas que iriam aumentar a nossa equidade no turn, concorda? Se bate lá um 2 de espada, vai abrir um flush draw mais as 2 pontas. Então a gente fica com equidade mais robusta, não robusta, uma equidade muito forte, eu diria. Né? Aumentaria os altos, né? Aumentaria o número de altos, exatamente. Existem situações que a gente. Tem situações que você pode ter 21 altos, sei lá. Que você tá ganhando de par de ais no flop, cara. Né? Pra você ter ideia. Equidade, no caso, né? Você tá, tipo, eu vou mostrar como a gente vai. Eu tô passando bem do começo que esses altos vai servir de base pra gente calcular a nossa equidade, entendeu? Beleza? Ficou claro essa questão dos altos? Bem tranquilo, né? Ficou claro, sim. Bem tranquilo. Beleza. Então guarda lá os altos. A gente vai falar agora um pouco de pot odds, que eu já tenho falado com vocês algumas vezes, mas vamos fazer na prática, né? Mostrar na prática como que é esse cálculo, né? E como que a gente vai usar ele depois para cálculo de equidade. O que eu estou falando aqui agora, lembra que o tema da aula é alts, pot odds e equidade, né? Então, o que eu estou falando aqui vai servir para a gente calcular a nossa equidade da mão. Pot odds, odds do inglês é chance, né? Seria a chance do pote, né? Ou a razão do pote. Então, é o quanto eu invisto, poderia dizer assim, né? Ou eu pago, né? Tipo, o cara aposta quanto eu tenho que pagar e o quanto esse investimento representa em relação o quanto eu vou ganhar, que seria o pote total, certo? Então aqui num exemplo, eu trouxe ali $100, eu poderia ser 100 fichas. Se é cash, seria $100. Se é ficha, seria 100 fichas, certo? Então imagina que você está na seguinte situação. Trazendo esse exemplo aqui. O pote tem 300 fichas, certo? Tá me ouvindo aí? Opa, certo. O pote tem 300 fichas. E aí, você está em posição, o adversário ele sebeta 100, ele sebeta um terço, 100 num pote de 300, certo? Digamos que você tem que dar um call de 100. O seu call de 100, na verdade você está investindo, né? O seu call de 100 num pote de 300, é que se eu colocar com a Cebet, as pot odds vai ficar um pouco diferente do que está aqui. Mas quando você investe 100 num pote que tem 300, você tem uma pot odds de 25%. Então é o valor investido, certo? Sobre o tamanho do pote mais o quanto você está investindo. E aí te dá essa razão. Então, um exemplo, só fazendo um adiantamento. Digamos assim, se você tem um flush draw você tem cerca, sei lá, de 30%, certo? E você tem esse preço para pagar de 25%, vai ser uma aposta lucrativa a longo prazo. Ficou clara essa questão de pot odds? Que é o valor investido sobre pote mais o quanto você investiu para quanto vai o pote. Entendeu? Sim. Aí essa relação são as pot odds. Em alguns programas, tipo Star Caption e até o Poker Tracker já mostra na revisão em percentual, mas em alguns programas ele mostra essa relação de 1/4, ele põe 4, 2 pontos, 1. Entendeu? Que é 4/1, né? O seu pote, o que você está investindo é 4 vezes
o pote. 4 vezes o seu valor que dá o pote, entendeu? Ou um quarto, né? Ou 25%. São outras formas de representar as pot odds. Entendi. Ficou tranquilo aí? Aham. Tem alguma dúvida, cara? Porque esse aqui é bem sossegado, né? Tá, Aqui vamos mudar os valores. Ao invés de 300, fosse 400. Uhum. Mudaria alguma coisa? Aqui, ó. Tamanho do pote. Se fosse, tivesse mais alguém na mão, né? No caso, se fosse 400 aqui. Aí mais 100, mudaria alguma coisa? Muda. Muda. Aí vai dar, seria o que aqui? Então aí Aí, ficaria 500. 100 isso. dividido para 500, né? Ficaria 1 para 5. 1 para 5. Pot odds ia ficar menor ainda, ia ficar 20%. Tá, e esse valor de cima aqui, o 100, significa o que então? Que É é, sempre o valor que você investe. o que eu Ou que coloco, você né? paga ou que você está apostando, alguma coisa assim. Ah, entendi. Mais um exemplo, se você paga e outro cara paga, outro cara paga, outro cara paga, as pot Isso. odds ficam mais interessantes, entendeu? Aumenta, certo. Porque o preço que você está pagando, ele é muito menor pro pote que você vai ganhar, entendeu? Entendi. Por isso que quando a gente está lá do Big Blind, um exemplo, a gente já pagou uma blind, certo? Uhum. Então se o TG deu um raise de 2, aí o MP deu call de mais 2, o botão deu call de mais 2, já são 6, certo? Certo. E já tem uma blind sua lá, 7. Tem 7. metade do small, 7,5. Tem os Uhum. antes, que dá geralmente mais uma blind, 8,5, certo? Certo. Aí olha só, estamos exemplificando na prática. O pote, ele tem 8,5, né? Imagina, vamos Uhum. arredondar para 8 para ficar fácil a conta. Imagina que em vez de 300 aqui, foi até bom essa dúvida sua. Em vez de 300, Uhum. tem 8, certo? Certo. 8 blinds, né? Você vai investir uma, certo? Certo. Porque você já pagou um, né? Já paguei uma? Obrigatoriamente. Sim. Então você coloca um aqui onde está 100, certo? Uhum. Sobre 8 8. mais 9. Ou 8 mais um, quer dizer. Seria 9. Seria um sobre 9, 9. certo? Um sobre Certo. 9, acho que vai dar 14%. Quer ver? Vamos ver aqui. Um sobre 9. Ó, dá 11%. A equidade minha? Não, de pot odds. Calma aí. Pote ótimo. Não vamos confundir pot odds com equidade. Tá. O que quer dizer essas pot odds? Que se você tiver uma mão que tem no mínimo, se você tiver uma mão que tem mais de 11% de equidade, né? Ou seja, se a equidade ela é maior que as pot odds, vai ser uma aposta lucrativa. E qualquer Ah, mão no poker, a gente sabe que tem mais de 11%. Qualquer mão, a pior mão vai ter 18,5% mais ou menos, 20% pessoa arredonda. Até o 7-2 off versus o Wise Eyes, as chances que ele dá bad, se você tiver um preço desse de 1 para 9, vale a pena você se envolver, entendeu? entendi. E quando você coloca situações de bounty, enfim, ainda aí mais ainda, entendeu? Que aí tem mais dinheiro Uhum. envolvido no pote. Entendi. Sacou essa? Saquei, agora saquei, né? Pot odds é uma coisa. Uhum. Equidade tem a ver com a chance da sua mão ganhar. Vou ganhar. Equidade é Certo. isso. Qual é a probabilidade que sua mão ganha? A gente vai chegar lá agora. Mas e Uhum. pot odds é o quanto você paga ou aposta e para quanto vai o pote. E essa é essa relação. Eu tô apostando 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 ou 1 para 9, pô, né? Então quer dizer que esse valor de cima aqui sempre vai ser 100, né? Nunca vai mudar, né? Não, Só não é que muda a parte de baixo, né? é 100 no exemplo. Na verdade, vai mudar de acordo com o que você estiver apostando, Ah, não, certo? sim. Ah, tá. O de cima é a aposta, e o de baixo O, é o que tiver tá já no escrito, pote, né? ó, tamanho do pote, Sim, né? E valor investido. valor investido. É que quando você investe, esse valor ele entra no pote, entendeu? Ah, tá. Por isso que ele é somado. O pote mais o que você investe. Aí dá 400, por exemplo. Então, eu estou Ah, colocando tá. 100 para tirar 400. Então, é 1 para Uhum. 4. Estou colocando 1 num pote que tem 3, que ele vai para 4
e eu tô colocando 1 para 4. Entendeu? Entendi. Agora entendi. Ficou claro? Ficou claro. Essa é uma parada que, meu, tem cara que joga e não sabe, às vezes, explicar isso, entendeu? Tipo, Ou sim. e se ele não sabe explicar, teoricamente ele não vai saber como aplicar na prática, né? Isso faz toda a diferença, cara, na lucratividade do jogo, né? É, Aham. eu não sei dizer em percentual, mas é, a matemática ela é muito relevante no poker. Tem a Uhum. habilidade técnica, a leitura, né? Enfim, várias outras ferramentas, mas a matemática ela tem um peso muito grande, muito grande. Ainda mais torneios que a gente joga que são turbos, né? Que tem muito ICM, tanto que a gente usa o ICMizer como uma calculadora, que as decisões são puramente com base na matemática, certo? Certo. Isso aqui é a base da matemática no poker, né? Ficou claro? Tem alguma dúvida? A gente tá aqui pra... Não. Hot odds eu fiquei de boa. Beleza. Tirei minhas dúvidas. Depois a gente tiver avançando mais, eu vou te perguntar essas coisas, hein, cara. No meio de uma mão lá, eu vou falar, e aí, Tá. ô Rafa, aqui, ó, quanto você tem de pot odds nessa mão? Um exemplo, né? Aí você vai ter que Uhum. calcular meio que de cabeça ali. É claro que é, você não precisa calcular exatamente, né? Tipo, se arredonda, o cara Uhum. apostou lá, sei lá, 1.530. Não, você faz 1.500. Não vai dar muita diferença, entendeu? Uhum. Longo Entendi. prazo isso. Você arredonda ali, faz a conta. Tem alguns programas, o Jurogin, o Starscap, o Jurogin até de graça. Mas é bom você fazer isso de cabeça pra você ficar bom ali, né? Sim, sim. E quando você tá num torneio live, né, poucos players contam o pote, né? Então o ideal é que você conte o pote e para que você tome decisões, faça sizes mais coerentes, né? Uhum. Tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza. Agora a gente chegou na equidade, na equity, né? Como dizem. Uhum. Equidade nada mais é que qual é a probabilidade, qual a chance que eu tenho de ganhar com a minha mão. Coloquei alguns exemplos aqui, coloquei até alguns aplicativos que a gente usa para fazer esses cálculos de range, mão versus range, enfim, que é o Power Uhum. Equilab, tem o Equilab também, mesmo fabricante, tem o Flopzilla. Depois eu vou mostrar para vocês como trabalhar bem com eles. Então, Uhum. um exemplo clássico aqui é o Wise Eyes, né? O Wise Eyes, se ele se envolver com qualquer carta aleatória, ele vai ter ali 85% de chance de ganhar. Uhum. Então, em teoria, de 100 vezes ele vai ganhar 85, né? Nossa. E olha que interessante, cara. Às vezes a gente se envolve com Ice e Rei e acaba supervalorizando. E um Ice e Rei, aqui eu aproximei as probabilidades, tá? Uhum. O Ice e Rei versus um 7-8 Suited, ele só tem 60%, cara. É quase um flip. Olha só. Interessante, né, cara? E eu nem considero isso uma, assim, claro, vai ser uma bad porque você é o favorito, né? Mas você não é tão favorito assim, entendeu? Você só tem Entendi. 10, tipo, do meio a meio, você só tá 10% na frente do cara, né? 20% em relação à equidade dele, mas do meio a meio é 10% acima dos 50, né? Ó, Interessante, né? Ver isso interessante, cara. na prática, né? Então, agora, olha lá. Equidade versus outs. Existe uma regra que a gente consegue calcular de forma aproximada, tá? Não é exato e nem precisa ser exato, tá? Com base nos nossos outs, lembra, né? As cartas que Sim. melhoram a nossa mão, Melhorar a né? nossa mão. A gente Uhum. consegue calcular o percentual de chance que a gente tem de ganhar. Isso é interessante, né? Bom. Então, um exemplo. Se você está no flop, certo? Uhum. E o oponente vai ao win ou você vai ao win já no flop, né? Uhum. O número de outs que você tem, né? Como você já foi ao win no flop, vai bater turn river, né? Já vai até o Uhum. river direto, né? Sim. Você multiplica o número de outs vezes 4. Você chega
aproximadamente na sua equidade até o river. E se é de Hum, uma street para outra, tipo, qual que é a minha equidade do flop para bater o turn? Qual a chance que eu tenho para melhorar minha mão do flop pro turn ou do turn pro river? É metade, você multiplica por 2. tá. Entendeu? Então, se do flop ao river é 4, do flop ao turn é 20. Como assim? Pra melhorar. Ou não, tem nada a ver. Não, é 2, né? Metade. Então, é É. 40, né? Vezes 4, né? Isso aí, isso Aí era aí. metade. Isso aí. É isso aí, né? Tem alguns descontos que fazem, mas vamos considerar isso que é mais simples pra gente memorizar e aplicar, entendeu? Aham. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né? Eu não trouxe um exemplo ilustrado, mas vamos pensar aqui num exemplo. A gente já sabe como contar os outs, né? É, E a gente já sabe como calcular a equidade. Então imagina assim, ó. A gente tá num e a flop gente- lá. Imagina aquele sim. flop. Vou voltar aqui, tá? Isso aí é isso que eu ia similar, né? Imagina que a gente tá aqui, ó. Você tem o As e 10 lá, certo? Certo, E o flop tem. O flop é isso aí, 7, 8, 9. certo, A gente já sabe quantos outs nós temos, certo? certo. Nem tô considerando os outs ruins, que são os 10 lá, né? Sim. Nem vamos considerar eles. Que a gente acha que o vilão pode ter um valete com algum par, sei lá, um vala 7, um vala 8, um vala 9, enfim. Mesmo que bater Uhum, valete. Mas enfim, não vamos considerar um range que tá bloqueando o nosso aqui, só para ficar fácil a conta. uhum. Se o vilão ele vai ao win ou a gente vai ao win, qual seria a nossa equidade? Ó, a gente tem quantos altos aí? 44%. 44%. Boa, já pegou. 44%. Agora, E vou te aí, exercitar um pouquinho mais. Se você quiser pegar uhum, uma calculadora, uma caneta, fica à vontade. uhum, Então a gente tem 44% de chance, certo? certo. Se se o all-in se o pot lá, o pot, digamos que foi raise e call lá, caiu nesse flop, certo? Certo. Se o pot lá tem 3.000 fichas e o all-in do cara é 1.000, certo? Ó, o que eu vou te falar Certo. aqui, ó. Uma aposta lucrativa é quando a equidade é maior que as pot odds, Entendi. certo? Quando a minha chance de ganhar é maior do é maior do que o meu risco retorno, na verdade, né? O meu Uhum, retorno vai compensar as vezes que eu perder, saca? Isso que é uma aposta lucrativa. Depois eu vou fazer uma aula sobre EV, mas a princípio é isso. Então, quando a minha sim, equidade ela é maior que as minhas pot odds, eu tenho um EV positivo. O meu valor uhum, esperado de ganho vai ser positivo, mesmo que eu perca algumas vezes. No longo prazo, né? A gente vai recuperar isso. Então, quando a minha equidade é maior que as pot odds, nós temos uma aposta lucrativa, né? Quando ela é uhum. menor, nós temos uma aposta que ela é deficitária. A gente vai perder no longo prazo, mesmo que ganhe algumas vezes, né? Entendi. E quando ela é igual ou próximo de zero ali, tipo quando a equidade e a pot odds elas são muito próximas, não vai ser, tem algumas exceções, mas geralmente vai ser muito próximo. É uma aposta que você não ganha nem perde no longo prazo. É uma aposta que eles chamam de break-even. Você vai ficar empatado, né? Hum, Sacou? tá. Break-even é isso aí, então. É. Certo. Então aqui a gente tem 44%, né? 44%. Então assim, se as nossas pot odds for menor que 44%, né? Logo a equidade vai ser maior que esse valor, certo? Nossa, vai ser lucrativo, então, né? Se a pot odds é de 30, sei lá, um exemplo hipotético. O pot tem 3.000, Tá, né? tá. E, Tô e, calculando e, a aqui. e o cara aposta 1.000, né? E E eu vou mais pagar 1.000, só 1.000, eu tô no lucro jogando isso assim. Porque, ó, mais, a gente vai cair nesse exemplo aqui. o, Eu tenho mais 1.000. 25%, né, de pot odds e a equidade de melhorar minha mão é 44. Então é muito lucrativo jogar isso. Vale a pena eu vir aqui, Aham, certo? Agora, diferente se as pot odds fosse de 1 para 2. Então, imagina que
sei lá, o pote tem 2.000, certo? Uhum. E, e você vai apostar, se você apostar 1.000, ele vai pra 4. Você quer apostar 2.000. Se o cara aposta 2.000, vai ser 33%. Ele tem que overbetar nessa situação, que a gente tem uma equidade muito alta, né? Muito alto. Tipo, se ele aposta 2, ainda vai dar 30%. Mas eu consegui deixar claro pra você, tipo, o que que é equidade, o que que é pot odds, Sim. quando uma é lucrativa, Sim, quando uma não é lucrativa, sim, né? A sim, gente sim. vai ter alguns, essa aula é mais teórica mesmo. Depois a gente vai ter algumas, na prática eu vou mostrar pra você algumas situações de all-in que a gente consegue resolver, porque lá no Equilab você coloca a Uhum. sua mão versus um range pro cara, certo? Uhum. Então aí ele vai te dar uma equidade. Ele fala assim: "Ah, essa sua equidade aqui é mais ou menos, sei lá, 40%, né? Uhum. Se as suas pot odds for menor que isso, né? Vale a pena você se envolver nessa situação. Claro, aqui é uma decisão puramente matemática, né? Se eu colocar ICM, retas, enfim, outras situações, isso vai mudar. Aqui a gente está falando só da puramente matemática. Então, Entendi. quando você tem uma equidade maior que as pot odds, ela é uma aposta lucrativa. Se ela é menor, ela é negativa. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí tem um outro conceito que é importante a gente ressaltar aqui, que são as implied odds, né? Então, implied odds são odds, na verdade, que você não tem as odds diretas, né? Matematicamente, seria um call, né? Não lucrativo, um exemplo. Só que tem aquela situação que quando você acertar essa mão, você vai tirar muita ficha do oponente, entendeu? Então, um exemplo, quando você tem lá um par de 5, você tá deep lá, 70 blinds. Você abre e toma um tribet lá de 7, né? Você paga, né? Você só tem dois outs, né? São duas cartas só pra te ajudar, né? São bem poucas, Sim. né? Só que quando você trincar, né? E o vilão tiver lá no topo com muito valor, você vai tirar muita ficha dele, certo? Certo. Então, aqui eu dei um exemplo, né? No exemplo anterior, aqui eu diminui o tamanho do pote. Se fosse calcular isso aqui só por pot odds, né? Pot odds seria 100 sobre 300, daria 30%, certo? 33%, né? Só que aí, nessa conta, entra um valor, esse X aqui, é o valor que você espera ganhar caso você acerte a mão, entendeu? Sim. Então eu dei uma. Eu especulei aqui, não é menos, tá? Seria só um hífen. Uhum. Se você acertar a mão, né? Tipo um exemplo, você tem um draw muito forte ali, você fala, meu, se eu acertar isso aqui, cara, eu vou arrancar tudo dele, porque não vai largar. Um exemplo, tá? Só para Uhum. explicar o conceito de odds implícitas, né? Não é aquelas odds que você tem ali no momento, mas implicitamente, né? Caso você venha a realizar a equidade da sua mão, você vai ganhar esse valor. Então, geralmente você coloca, sei lá, o que o cara tem para trás ali, sei lá, o cara tem $500, 500 fichas, né? E Uhum. aí isso entra na conta. Então aí as suas pot odds ela diminuem tanto, fazendo com que o seu range fique um pouco mais amplo, né? Entrando esses pocket spares para trincar, né? Depois a gente vai ter uma aula Uhum. de set value e tal, entrando alguns Uhum. draws. E aí isso faz com que seu range fique mais amplo e você tenha mais pot odds. Essa é a diferença de quando você ouvir alguém falando de Uhum. implied odds e pot odds, essa é a Ah, diferença. Sacou? certo. Ok. Bem, era Nossa. isso hoje, né? A Uhum. parte teórica, né?
E eu queria saber se tem Uhum. alguma dúvida. Cara, pode perguntar à vontade, não tem a vergonha de falar que não Pô, sabe, ou se tem alguma pergunta, ou se quer acrescentar alguma coisa, fica tranquilo aí. não, eu tenho uma dúvida ali em duas mãos ali que eu separei que eu joguei mais cedo. Ah, E vamos conversar delas depois. então. Eu vou encerrar a gravação aqui então. Valeu, valeu galera que tá assistindo aí. Valeu. Valeu.